diante de uma notícia de ontem, eu peguei aqui para redigir esse texto e tudo é muito complexo, complicado. Eu vou tentar aqui com bastante tranquilidade fazer uma leitura bem tranquila para você entender, tá certo? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que havia suspendido a comissão processante da Câmara de Maringá contra a vereadora Cristiane Costa Lauer, que é do Partido Novo. A comissão havia sido criada para apurar a conduta da vereadora, que foi condenada em primeira instância por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A decisão que paralisou os trabalhos da Câmara foi da desembargadora Luciane de Lourdes, do Tribunal de Justiça do Paraná. Em decisão publicada ontem, o ministro Flávio Dino considerou que houve um erro jurídico por parte do Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo ele, a desembargadora desconsiderou a legislação federal ao aplicar regras municipais para tentar impedir o andamento da comissão da Câmara de Vereadores. A principal base da decisão do ministro está na chamada súmula vinculante 46, que determina aí que somente leis federais podem regulamentar crimes de responsabilidade e o julgamento de autoridades, como parlamentares, por exemplo. Dino destacou que o Código de Ética da Câmara Municipal de Maringá não pode se sobrepor ao Decreto Federal 201 de 1967, que rege os processos de cassação de vereadores. O ministro também afirmou que não é necessário que haja uma sentença definitiva da Justiça, como o trânsito em julgado, para que o Legislativo Municipal possa abrir uma investigação política contra uma parlamentar. Para o Flávio Dino, exigir essa condição enfraquece os mecanismos de responsabilização política e interfere na autonomia do Poder Legislativo local. Em sua decisão, o ministro classificou como inaceitável a exigência de que o processo político-administrativo só comece depois de uma decisão judicial. Ele apontou que essa exigência não está prevista em lei e que, ao criar esse pré-requisito, a decisão do TJ Paraná acaba por esvaziar o papel da Câmara em fiscalizar os seus próprios membros. Flávio Dino também lembrou que o julgamento de vereadores por quebra de decoro ou outras infrações político-administrativas é um processo conduzido por juízes políticos, ou seja, pelos próprios parlamentares, e que o judiciário só pode interferir em casos extremos como abuso de poder ou ilegalidades evidentes. A decisão do Supremo restabelece, portanto, os efeitos da votação da Câmara Municipal de Maringá, que por 17 votos a 3 autorizou a abertura da comissão processante contra a vereadora Cris Lauer. Com isso, os trabalhos da comissão devem ser retomados normalmente. A investigação sobre essa conduta da vereadora, que envolve possível enriquecimento ilícito, pode seguir em seu curso na esfera política. Portanto, os vereadores podem retomar já a comissão que vai fazer toda a análise e tomar depoimentos para a cassação da vereadora Cris Lauer. Kim Rafael, começo com você, que obviamente tem muito a ver com tudo isso. Pois é, Paulo, isso é uma decisão obviamente ali bastante acertada desde o primeiro momento em que eu mesmo propus ali o mandado de segurança, buscando a efetividade do Decreto-Lei 201 de 67 para que, evidentemente, eu ou qualquer cidadão, munícipe eleitor, tivesse a oportunidade e o direito de apresentar denúncia contra qualquer vereador. Essa é a sistemática. Esse é o objetivo principal de toda a discussão. E ainda, obviamente, poderá continuar através de recursos para a primeira turma do Supremo, enfim. Mas até agora, Paulo, realmente eu fico feliz no sentido de que o meu direito foi garantido. Eu acho que essa é a maior vitória que um cidadão pode ter. O meu direito foi realmente oportunizado justamente por conta de forma acertada. Porque se a previsão legislativa prevê, né, que qualquer cidadão, munícipe eleitor, possa apresentar uma denúncia, isso é um direito de todo mundo. Você pode. As pessoas que criticam essa decisão ou vão criticar ainda essa decisão podem, inclusive, apresentar denúncia para outros vereadores, até mesmo o próprio prefeito. Então, assim, a legislação prevê. Essa é a vitória, né? Eu acredito que seja uma vitória. Agora, quem vai caçar ou quem vai deixar de caçar a vereadora pela denúncia apresentada por mim é efetivamente a Câmara. Eu não tenho nada a ver com isso. Deixar muito claro isso. Que quem tem prerrogativa de caçar ou não sou eu. E isso deixou muito claro. É a Câmara dos Vereadores de Maringá. E ponto final. A discussão, como eu disse, você explanou muito bem aí sobre a tramitação desde o primeiro momento, desde o arquivamento administrativo até agora.
né, vai ser comunicado o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná dessa decisão para cassar a decisão da desembargadora, que eu acho que teve um apagão de 1 ou 2 dias, porque ela teve que, imagina, em sede de retratação da própria decisão que ela já tinha não concedido a liminar anterior. Então, assim... É estranho, né? Que é estranho. E ela se fundamentou e, enfim, se baseou em coisas distintas do que estava pedindo na ação. Então, é algo que é realmente para se parabenizar ao Supremo por ter essa decisão, o ministro Flávio Dino, e vida que segue e esperar os próximos capítulos aí. Professor Jorge. Parabéns, Kim Rafael. Eu, ao princípio, achei que você havia ficado de serena para depois nervosa, mas agora recuperou sua serena. Parabéns. Serenidade. E o que havia comentado é que a Câmara, quando vota, ela decide politicamente. Então, há uma decisão política de fazer um avanço nessa análise do que é a sua representação, o que é a sua denúncia. Eu entendo que já é um indicativo do resultado, que tempo atrás, na última legislatura, essa vereadora terminou aí por exercício de pressão em redes sociais, prejudicando, inclusive, me parece que é o presidente, o doutor Mário. E, claro, houve aí um recuo, né, pela sensibilidade que é essa exposição nas redes sociais. Mas agora, as redes sociais mudaram de rumo, né? Mesmo porque há uma decisão judicial dizendo, olha, vocês têm autonomia, vocês já decidiram, continuam à frente e o cidadão pode exercer seu direito. Lhe foi dada uma garantia importantíssima. Eu já alguma vez apresentei também para a abertura de uma CPI de um vereador que já faleceu e que alguém foi lá e deu o nome de um parque linear, já uma área da ecologia para alguém que agrediu a mulher e que teve inclusive boletim de ocorrência e toda uma discussão aí pública. A quebra de decoro parlamentar, os vereadores agora que se cuidem muito mais, não podem maltratar animais, né? Maltratam os animais, e aí daqui a pouco a gente vai poder ter outro processo aí, outra representação. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, eu discordo dessa sentença aí. Eu acho que quem fez ela foi um estagiário e não o ministro pessoalmente. Porque vamos pensar o seguinte: se ela pode perder o mandato por ter sido condenado em primeira instância, por que o Odair Fogueteiro continua na Câmara Municipal de Maringá se ele já foi condenado em todas as instâncias? Então tem uma falha muito grande na justiça brasileira. Ontem, o Rudão Gimenez, prefeito de Pontal do Paraná, uma cidade problemática aqui no estado, no litoral, pertinho de Guaratuba e Matinhos, foi o juiz eleitoral condenou ele também para a perda do... caçar o diploma dele. Caçando o diploma, ele não pode estar como prefeito. Aí o que vai acontecer? Ele vai recorrer, vem para o TRE aqui em Curitiba e vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, o entendimento jurídico tem que ser um só para todo mundo. Bandido se matou, foi condenado em primeira instância, tem que ir para a cadeia. Foi condenado em primeira instância, tem que ir para a cadeia. Infelizmente é isso. Tem que ser tudo igual. Isonomia, e isso hoje não acontece nesse Brasil, com as leis mudando conforme o cliente. Paulo Caetano. Calma. Kim Rafael, vou te retornar a palavra. Ô, Tupã, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Tem coisas distintas aqui. A ação, ela versa sobre a legitimidade de quem apresenta denúncia à Câmara sobre qualquer infração político-administrativa contra vereador. Ponto. É isso. É isso. O fato que eu apresentei era uma condenação de ato de improbidade administrativa e não necessariamente precisa estar transitada e julgada a decisão. Ponto. Isso é decreto-lei 201/67. Não é de 2020. É de 1967. Época dos militares. Então, é por conta disso. Agora, se um vereador ou outro foi condenado, não sei o quê, apresente a denúncia. Aí, ó, essa decisão legitima você, cidadão, a apresentar a denúncia. Essa é a vitória. Qualquer cidadão pode fiscalizar o agente político. Essa é a maior vitória que nós podemos dizer aqui hoje. Não é a cassação ou não da Cris Alves, isso é quem vai decidir a Câmara. Ponto. Encerrada essa discussão.
Agora, a legitimidade de quem apresenta. Nós que estamos aqui criticando o tempo todo, eu vejo às vezes o professor Jorge agindo também, provocando o judiciário, justamente para tentar acionar os agentes políticos, então enforçar para que seja fiscalizado de forma como tem que ser, licitações, ação civil pública. Eu mesmo ingressei com uma ação civil pública no ano passado, 28 de dezembro, para não aumentar o número, aliás, o subsídio dos vereadores e secretários e prefeito e vice, o que foi com êxito. Obviamente teve uma tramitação ali, né, relacionada à interna corporis, mas foi com êxito. Então, assim, não adianta só criticar. O cidadão precisa ter o controle social e fiscalizatório para os agentes políticos. É isso, é essa a discussão. Vai, professor. Kim, o meu mandado de segurança para impedir, então, o aumento de 15 para 23 vereadores. Isso é um exemplo também da atuação da gente. O professor Jorge também vem o tempo todo perdemos e aí está o resultado. 23 também o trabalho. Exato. Então, assim, todo cidadão tem o poder de fiscalizar os seus agentes políticos. Vai, Ângelo Rigon. Bem, falando nisso, se alguém jogar no Google agora, Câmara Municipal de Maringá, vai encontrar fechada, situação fechada. No entanto, a denúncia que eu tenho é que tem um funcionário desde as 6h30 lá trabalhando para poder sair às 11h30, que é 6 horas seguidas. 12h30 aí, né? É, 12h30? Não, 6 horas. Então, se entrou 6h30... Bem, então eu fui reprovado de matemática. Mas para sair mais cedo, para ficar com o resto da tarde fazendo coisas particulares. E eu acho que a Câmara deve ser formada de pessoas como o Kim, interessadas nas coisas da cidade, em trabalhar, né? 6h30 da manhã, imaginou? O dia amanhecendo, o cara já trabalhando. Deve ter um trabalho danado. Bem, a parte da decisão, eu desde o começo falei isso, 201, desde que eu me conheço por gente, comecei em jornalismo com 14 anos de idade, era 201/67. Aí, de repente, vem a Procuradoria-Geral da Câmara, que todo mundo tinha que levar um gancho, eu acho que tinha que levar uma semana de gancho, que não parece que não sabe ler a lei. E eu não sou advogado, eu falei aqui outras vezes. E fala e concorda com essa barbaridade. Seja na comissão que montou o Conselho de Ética, que o delegado Luiz Alves falou aqui, ou seja agora nessa situação para orientar a presidente, que ficou muito ruim para a Câmara ser desmentido assim, dessa forma, né? Porque basta ler, basta ler. Tem muita coisa ruim para a Câmara nos últimos dias. A Câmara tá vou te contar, e tá cada vez pior. E o pessoal lá tá brabo. Mas o que eu mais gostei da decisão... 23, hein? O que eu mais gostei da decisão do Flávio Dino foi: julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão. Isso é engajamento. Isso é engajamento. Tá entendendo? Tá entendendo? Os entendedores entenderão. E é isso. Vai, Regiane. É isso aí. Não, parabéns, Kim, né? Você realmente tem uma virada de chave aí em todo esse sistema, mostrou para a população, para o cidadão que sim, a gente tem poder, é o que eu... Não é para eu falar isso, né? O professor veio me corrigir, que não é para dizer que eu sempre falo, mas eu sempre falo a mesma coisa. Você, cidadão, pode mudar tudo, e a gente tem que sair dessa inércia de ficar deixando que o sistema nos leve e aceitando absolutamente tudo. Então, obrigada, Kim, por esse papel independente do resultado final. Essa ação inicial tua foi fundamental. Daniel Matos. Paulo, parabenizar o Kim, né? Como munícipe fez a parte dele, independente de quem estava sendo ali, quem vai ser julgado, né? Acho que o judiciário fez a parte dele, não é se vai caçar ou não, essa não foi a função do Kim. Agora cabe à Câmara, o Poder Legislativo, decidir. Então acho que se decida logo, acho que a população não aguenta mais, né? Caça, não caça, vota, suspende, volta de novo. Então agora que os 3 membros, que é o Sidney Telles, Maninho e o William Gentil, façam os estudos e em 90 dias apresentem o resultado, votem e acabe com isso, né? Ou para caçar, ou para manter ela, ou se vai perder os direitos, ou se não vai. A população quer a resposta logo. O fato já tá aí. As denúncias, tá tudo certo. O judiciário fez a parte dele. Agora cabe ao legislativo. Cabe aos vereadores fazerem as partes deles. Se vai caçar, cabe a eles. Cabe aos eleitores que votaram nos vereadores fazer a cobrança, ir até a Câmara, conversar com os vereadores, independente se votou ou não. E aí sim a democracia tá feita. Então não adianta ataques, não adianta nada. Agora é hora de defender quem tá sendo acusado e os vereadores ali fazerem o que tem que ser justo. Só pra gente encerrar o assunto, o julgamento lá na Câmara de Vereadores, agora, a partir da comissão instalada, é um julgamento político, certo? Tá tudo certo, é disso que se trata. No entanto, você, cidadão, tem que despolitizar e entender que não importa se é de cá ou se é de lá. Tem uma condenação, tem provas, tem áudio confessando, tem uma série de coisas. Então, se você tem algo contra alguém, algum político, tome essa decisão
vá, procure a justiça. Faça a sua denúncia também contra. Porque o que nós não podemos aceitar, independente de ser do lado de lá, do lado de cá, não importa. Você tem condenação na justiça, você não pode se manter onde você está como se não tivesse acontecido nada. É essa a questão. Então tem muita gente que paga de santo, mas de fato não é tão santo assim. Então não importa de que lado está, eu estou repetindo isso, não importa de que lado está. Nós temos que passar o Brasil a limpo, mas é olhando, às vezes, dentro do nosso próprio quintal. Tá certo?